Tá, mas tem que estar com o áudio daqui. Pode ir. Né? Ok? Pode. Bom, vamos lá, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre as grandes mentiras do mercado, né? E isso é o que leva muito de vocês, né, nessa ânsia, né? Todo mundo procura o mercado. Quando alguém me procura, né, buscando aula, buscando informação, eu respeito muito, né, cada pessoa que vem, porque eu sei que por trás de cada um de vocês existe um sonho, o outro é uma necessidade, mas todo mundo, né, normalmente é para, às vezes, realizar um sonho, faculdade de um filho, enfim, às vezes sair da CLT, né? Então, ali por trás de cada pessoa que me procura, existe um sonho, existe uma perspectiva, né? Então, eu penso muito nisso e me entristece muito o fato do mercado ter aparecido, né, essa coisa da rede social, ela possibilitou as pessoas a venderem qualquer coisa. Então, a gente encontra muita gente sem a menor qualificação vendendo qualquer coisa, né? Vendendo curso. Né? E a cada dia mais o marketing digital possibilitou isso. Né? Então, e esse mercado financeiro, né, ficou muito prostituído, porque é muita gente, toda hora tem uma mentira nova. Se vocês perceberem, toda hora tem narrativas novas, toda hora tem uma sigla nova que é exatamente para te prender ali e você, as pessoas querem tanto que elas acreditam, né? Hoje foi muito engraçado, uma pessoa falou comigo algo e que me chamou muito a atenção, que falava, o mercado financeiro 90% é emocional e 10% é estratégia. Não, gente, isso não existe. 90% é estratégia, porque quando você tem uma estratégia correta, quando você tem segurança, os 10% é só o emocional mesmo, porque você tem segurança. Então, você não vai ser atrapalhado, nem vai ser pelo emocional, né? Então, a estratégia é muito mais importante. Então, por que que os bancos nunca perdem? Os bancos não perdem porque eles são intencionais no que eles estão fazendo, né? Eles têm uma estratégia. Então, não acredite nessas mentiras como médias. O que que é uma média móvel? Uma média móvel é a cada movimento que o mercado vai fazendo, ela vai se movimentando de acordo com o que tem de ordem de compra e de venda. Ela vai se movimentando, né? Então, toda hora ela vai mudar. Então, essa coisa, te falaram para estudar análise técnica, mas eu vejo gente com o gráfico altamente poluído, né? Com RSI, com estudo de Kendall martelo, mulher grávida, isso aqui. Gente, isso não existe no mercado, né? O que é, e essas narrativas, né? Como tem gente também que me procura às vezes e fala, a sua estratégia muda de tempos em tempos. Gente, desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, o mercado nunca mudou. O que é o mercado? O mercado é como qualquer outro comércio, como qualquer venda de alguma coisa. O mercado nunca mudou o fato de você compra para quê? Para realizar lucro. Você vende para quê? Para realizar lucro também. Então, isso não vai mudar, né? O mercado não vai mudar esse conceito básico dele. E quando eu falo que os bancos são intencionais, eles sabem exatamente para que quando eles compram, eles sabem exatamente por que eles estão comprando. Então, por que um banco compra, né? Um banco, ele não opera com capital próprio, ele opera com capital de terceiros, que são as pessoas que não têm expertise em operar, elas vão ali e colocam o dinheiro no banco, né? Então, quando um banco compra, ele compra para, não é para se estocar, é para realizar lucro e pagar o lucro para esse cliente que acreditou e colocou o dinheiro lá para ele montar as operações para eles, né? E o mercado, ele não respeita teoria, ele respeita fluxo, né? Eles fazem a leitura de mercado, claro, né, através dos analistas. Hoje eles usam também um pouco de algoritmo para fazer um filtro nisso, né? Mas existe intenção institucional. Ele sabe exatamente o que que ele quer fazer. Então, não imagine que você, sem estratégia, com um emocional maravilhoso, você vai ganhar dinheiro no mercado, porque infelizmente não vai acontecer, né? Então, o que movimenta o mercado é preço, né? E o que que dá força ao mercado? Banco. Então, por isso que é tão importante quando, se um banco emite uma compra,
Quando um banco compra e a operação dele vai para o negativo, não acredite que você fazendo um preço médio você vai conseguir sair da operação. Por quê? Porque quando o mercado reverte, não é que o banco fez a análise errada. Na verdade, o próprio mercado se encarregou de fazer essa reversão. Então, quando a operação do banco está negativo, não acredite, como eu falei, que você fazendo um preço médio vai conseguir sair. Por quê? Porque o próprio banco ele respeita a reversão que o mercado fez. Então, ele também, ele já segue a nova tendência, né? Por isso que preço médio e os robôs são tão perigosos, tá? Porque é difícil, robô é sempre aquela euforia, né? E depois ele é muito provável que vai quebrar, né? Mas no começo realmente tem uma euforia, tá? E quem movimenta mercado são os grandes players, tá? Então, não desprezem, né? Não desprezem você ter uma estratégia que te dê realmente resultado, né? Então, não é teoria, não é média, não é um monte de indicador que vai trazer para você o resultado, tá? Então, e a outra coisa também que eu uso aqui como premissa para dessas grandes mentiras é horário, né? E essa coisa do horário, o mercado não quer saber de horário. Ninguém compra porque eu amo comprar 10 horas da manhã, eu amo comprar de madrugada. Isso não existe. Isso também é uma lenda de mercado que, na verdade, foi incutida pelas opções binárias, né? Que ela tinha como alvo quem? Quem trabalha. Né? Que quem trabalha é quem tem dinheiro. Só que quem trabalha não pode estar em casa o dia todo para operar. Então, eles trouxeram essa ideia para o mercado de que existe melhor horário para operar, né? Só que não existe, existe melhor preço. O mercado não quer saber de horário. Quando você vai comprar alguma coisa, não interessa se é de manhã, se é de tarde, se está caro, e se está barato, independente do horário, tá? É, e aí acaba que as pessoas vivem, né, nesse modo automático de querer sair. Muitas vezes, né, grande parte das pessoas que eu procuro é exatamente buscando essa liberdade financeira, liberdade geográfica, e muitos deles sair da CLT, né? E aí você fica ali naquele fluxo, naquele salário fixo, naqueles 2 dias de descanso e aquele cansaço que não para. Né? E eu acho louvável realmente quem tira tempo ainda depois de uma grande rotina exaustiva de trabalho, que tem que pegar metrô, que tem que pegar ônibus, né? E acaba que a rotina te engole mesmo assim. Tem gente que busca força, né, para estudar. Eu acho louvável. E assim, uma coisa que eu comento, né, com quem me procura, que de nada adianta você estudar tanto, é louvável estudar, sem dúvidas, tá? Mas para o mercado financeiro, eu muito comparo com quantas pessoas, tipo, todo mundo tiveram aqueles amigos que não queria muito saber, na época, no período de escola, não queria muito saber de estudar, mas eles se deram bem na vida. Com o mercado é a mesma coisa, né? Você pode saber tudo sobre o mercado, né? Toda hora aparece gente interessada que, eu estou no mercado há 10 anos, há 8 anos, há 6 anos, tá. Você tem uma estratégia? Se você não tiver uma estratégia, de nada adianta tudo que você estudou, né? Claro que é importante você ter eu gosto de estudar mercado, porque realmente é bom você entender, você estudar, mas sem a estratégia, desculpa, o que você estudou não vai servir de nada. Né? Então, a estratégia é muito mais importante, o que vai realmente, né? O divisor de águas, o que vai te tirar desse ciclo de ganha e perde é a estratégia. Né? E o emocional, quando que ele vai interferir nisso? Ele vai interferir nisso quando você tem algo bem definido. Né? Se você entra ali numa operação e você não sabe se vai subir, se vai cair, onde é seu take, onde é seu stop, isso realmente vai atrapalhar o emocional. Não tem como não atrapalhar, por quê? Porque é dinheiro, né? E cada um de vocês sabe muito bem a dificuldade que teve para conseguir, né? Então, muitas vezes você não está vivendo de mercado, às vezes você está mantendo o próprio mercado vivo, tá? E enquanto isso, você vai repetindo os mesmos erros e você vai achando que fazendo a mesma coisa todo dia vai te dar um resultado diferente. Não vai, né? E isso acontece muito comumente em pessoas que têm aquele ciclo de ah, às vezes você entrou numa operação e você teve a sorte,
do mercado entrar a seu favor, dos bancos entrarem a seu favor. Então, automaticamente você, eu acertei o rumo do mercado. Só que às vezes não foi você que acertou, você comprou e os bancos deram volume para sua operação. Eles entraram comprado também, então aí você acertei o rumo do mercado. E o que acontece? Você começa, às vezes até o próprio ego, né, te leva a acreditar que você sabe, e aí você ganhou dinheiro numa operação lá, automaticamente você vai entrar em outra, porque isso, na verdade, é até um comportamento natural. Todas as pessoas, né, as pessoas físicas, eles têm comportamentos que eles acabam repetindo, né? E esse é um deles. Toda vida que eles ganham dinheiro numa operação, terminou a operação, ele já vai atrás de outra. E isso mostra que ele não tem uma estratégia clara. Porque não é que você ganhou agora e você vai entrar de novo, você já vai ganhar também. Entendeu? Então, isso já mostra que você não tem uma receita, que você não tem um operacional definido. Porque se a gente entra quando, de fato, o operacional sinaliza para que você entre ou que, opa, peraí, é hora de esperar, né? E, assim, um exemplo básico que eu dou sobre isso, se você tem, sei lá, um aparelho de celular, né? Você comprou um aparelho de celular por R$ 1.000 e você vendeu ele por R$ 1.500, sei lá, por R$ 2.000, você ganhou R$ 1.000. Mas você não tem como ganhar dinheiro com o mesmo aparelho. Concorda? Porque você já vendeu, né? O que você pode fazer é, se você pegou o lucro que você ganhou, você comprar outro aparelho. Aí você tem a mesma coisa, a mesma dinâmica para o mercado. Se o mercado está comprado, depois que ele realizou lucro, não tem mais lucro para realizar a mesma operação. Ele vai ter que emitir uma nova compra para você poder realizar lucro de novo na compra, ou ele vai ter que vender, né? Que depois que ele realiza lucro, ele decide se ele vai comprar mais ou se ele vai vender mais. E aí é uma outra operação. Mas se o mercado comprou, realizou lucro e ele ficou ali parado, lateralizado, não tem outra operação para você entrar, né? Então é muito importante você ter uma estratégia bem definida e você ser intencional como os bancos são, exatamente para te dar essa segurança, né? E quando você tem a segurança, você sai, tem horas de ir, horas de parar. Você sai desse ciclo de ganha e perde, tá? E tem gente que realmente usa o mercado como jogo, né? Principalmente pessoas que, claro, as opções binárias, existiu foi a forma massiva que o mercado encontrou para trazer as pessoas para o mercado, né? Então, muita gente começou por lá, ok, né? Mas já viram que realmente não é mercado financeiro, ele imita o gráfico, mas ele não é mercado, tá? E aí chega aqui no mercado um pouco viciado, né? E eu percebo que tem gente que, se não tiver numa operação, já fica naquela, ai meu Deus, não tem operação. E tem gente, às vezes, ai, porque o mercado não entrou, o mercado isso. Tá, mas é exatamente isso. A pessoa quer estar numa operação, nem que seja para perder. Às vezes, até para se auto-justificar que, opa, estou trabalhando, nem que seja perdendo, né? Então, se você não tem uma estratégia, você vai ficar sempre nesse ciclo de ganha e perde. Tá? Então, não interessa se você faz, não adianta você fazer 10 operações, você ganhar 6 e perder 4, porque se você bota isso na ponta do lápis, eu não sei se vale muito a pena, né? É melhor você entrar em 3 operações que sejam assertivas e que de fato vai trazer o resultado para você. Né? O que importa é o final do mês você estar no positivo. Então, por isso que eu tenho muito medo de pessoas que têm metas diárias, tá? Porque as metas diárias, elas podem te levar para o risco, né? Você foi lá, você ganhou, sei lá, sua meta diária é US$ 50. Aí você ganhou US$ 30. Aí você, opa, mas a minha meta é 50, eu quero entrar de novo, né? Para fazer os 20. Então, mesmo que não exista uma operação, você vai fazer o quê? Você vai inventar uma operação para você bater a meta de 20. Aí o que acontece? Você perde os 30. Então, ter um operacional, ele te livra dessas armadilhas que o mercado joga para você. Né? Quando você tem um operacional definido, peraí, eu sei se eu devo entrar, eu não sei se eu não devo entrar, isso já te tira desse ciclo de ganho e perde, né? E tira desse desgaste emocional. Porque a gente nunca tem visto, né, as pessoas que me procuram e eu vejo, eu vou ter que falar com a minha esposa, porque eu já comprei muitos cursos, porque
eu acho maravilhoso, eu acho que realmente isso é uma decisão familiar, mas às vezes a pessoa já vê um problema, já peguei pessoas, eu separei da minha esposa porque ela disse ou o mercado ou eu, né? Então você já mostra, isso fica muito claro que não está sendo saudável, né? Então o seu bem maior, seu capital, né, mais precioso é a sua família. E eu sei que muita gente busca exatamente para trazer uma qualidade de vida para a família e para si, né? Para estar mais tempo com os filhos, enfim, mas desde que isso seja saudável, que isso não seja um ponto de loucura mesmo e de jogo, né? Porque isso não é saudável. Tem gente que fala que nem dorme olhando ali nas opções binárias e acaba usando aquilo como uma ferramenta de jogo, né? Então, o mercado não é um jogo, mas tem gente que escolhe fazer dele um jogo, tá? Vamos lá. Então, o trade, né? E muita gente que vai ali, mostra carrão, mostra inúmeras possibilidades. É possível? É possível sim. Mas é uma coisa que é feita uma construção. Não tem como você começar com US$ 100 e você, eu vou ganhar US$ 1.000 no mês. Olha, pode até ser que sim, tá? Mas é muito mais provável que você vai perder, porque uma pessoa com US$ 100 que quer fazer US$ 1.000 no mês, ele vai para quê? É muito provável que ele vá para o risco, né? Então, e se quando você olha essa dinâmica de banco, que amanhã eu acho que eu vou conseguir explorar mais um pouco isso com vocês, quando os bancos eles vão os bancos, como que eles operam, tá? Para vocês entenderem um pouco sobre isso, explorar isso. Eles montam carteiras de investimento. Todo mundo, você sabe que quando você entra num grupo de investimento de banco, existe a carteira. O que é a carteira? O banco vai pegar o teu dinheiro e não vai colocar todos numa coisa. Ele vai buscar ativos de baixo risco, ativos de médio risco e ativos de baixo, alto, médio e baixo, né? Mas sempre que você pega uma composição de carteira, o banco está mais posicionado, né? A cada US$ 1 milhão, ele tem 700 mil ali posicionados em ativos de baixo risco. E o ativo de baixo risco, ele dá para o banco uma rentabilidade menor, em média 3%, tá? E aí, os ativos de médio risco vai ficar ali em mais ou menos 20, 25%. E por último, são os ativos de alto risco. Ativo de alto risco, os bancos normalmente estão posicionados em, tipo, 10%, tá? Mas o ativo de alto risco, ele dá uma possibilidade de um lucro maior, mas nem por isso o banco está mais posicionado nele. Então, por isso que a escolha de ativo é muito importante, né? Então, se você pensar o porquê que o banco não aporta mais dinheiro nos ativos que dão a rentabilidade maior? Porque ele não está preocupado em dar ganhos altos para o cliente dele. Ele está preocupado em preservar o capital do cliente dele. Então, é a mesma dinâmica que você tem que ser com o seu capital. Não é o ganho rápido que te leva para o risco e pode te fazer perder, né? E não é que pode te fazer perder. Provavelmente vai te fazer perder, como, estou dando como exemplo, um robô, né? Imagina quão bom seria ter só um robô lá ganhando um monte de dinheiro. E a mesma coisa, quando a gente olha de um banco de R$ 1 milhão, grande parte do capital dele, ele aporta em ativos de baixo risco, mesmo tendo uma rentabilidade maior. Então, não é o valor que você ganha, entendeu? É você entrar em operações que levam o seu capital inteiro para risco, tá? Então, essa coisa dessa vida fácil, ok, é possível sim você sair, mas isso é uma coisa construída, né? Principalmente para quem está na CLT. Tem possibilidade? Tem, mas não é uma mágica, né? É um processo. E, posso começar com pouco capital? Lógico, porque se você consegue rentabilizar com muito, você consegue rentabilizar com pouco também. O mercado é maravilhoso porque ele é democrático, ele é o mesmo para todo mundo, ele não é um preço para o banco e um preço para mim. O preço é o mesmo para todo mundo, né? A única diferença é que os bancos têm uma estratégia muito bem definida, muito clara, né? E normalmente as pessoas físicas não têm, eles agem até com a barriga, agem com emoção, né? Então, e aí isso não vai funcionar, tá? E os bancos, né, intencionalmente, eles sabem o comportamento das pessoas físicas, tá? Eles sabem que tem uma hora que, quando eles compram, eles sabem que as pessoas físicas vão sair do mercado. Por quê? Porque um outro ponto de comportamento das pessoas físicas é, sempre que a operação deles estiver verde, eles vão sair da operação. Não interessa se ele está ganhando US$ 5, US$ 10, US$ 20, a posição deles ficou negativa ou positiva, eles vão sair do mercado. Porque eles têm tanto medo do mercado que
a posição tá verde ali, qualquer coisinha que ele tá ganhando, ele já sai. Ou seja, ele não tem um, um, um take definido, né? E se você fica vivendo no mercado de migalhas, um monte de migalhinha, né? Aqueles scalper pequenininho, o dia do seu stop, que é fatídico que vai acontecer, aquele monte de migalhinhas que você acumulou não vai pagar o seu stop. Né? Então, por isso que é muito importante você ter uma estratégia definida, porque é isso que vai te fazer render, né? Vou falar um pouquinho aqui a diferença, tá? Entre mentor e professor, tá? O professor é aquela pessoa que ensina o que aprendeu e vai para te passar ali teoria, né? Eu sempre eu já fiz cursos também, eu acho extremamente cansativo. Eu tenho um pouco de preguiça de curso, na verdade, porque é muita encheção de linguiça e não tem algo objetivo, algo direto ao ponto, tá? O mentor, a diferença dele para o professor é exatamente ele está ali te dando o suporte, o aparato para você caminhar. Ele vai te dando a estratégia, ele vai te dando a receita. Então, por menos que você saiba, né? O mentor está ali exatamente para te dar esse aparato. Não, mas não é assim, é assim. E o professor, ele é muito mais, ele vai te passar um monte, te encher de teoria. Quando você vai para o mercado se deparar com o mercado financeiro na prática, aquilo ali é Hoje, totalmente frustrante, né? Então, aí deixa eu só hoje, fechar aqui as conversas, vou multar as conversas de... amanhã, Desculpa, gente, vamos lá. Então tem que ter muito cuidado, essa alerta assim que eu vou dar para vocês de autoridade é exatamente ter cuidado com essa aparência de sucesso. Porque quando o mal vai antigamente as pessoas tinham características, você viu a pessoa não vai, meu Deus, você vai me roubar, ela tinha características próprias, hoje não tem mais. Quem vem te enrolar no mercado, seja com curso, ou com robô, ou com ganho de dinheiro fácil, ele vem todo bonito, vem no carrão, ele vem, e isso chama atenção, chama, né? E tem muita gente que às vezes, porque você posta resultados pequenos. Por que eu posto resultados pequenos? Porque se eu postar resultados grandes, eu tenho alunos que têm resultados grandes, tenho. Mas se eu posto muito aquilo, se eu invisto muito naquilo, eu vou atrair também pessoas que acham que vão ficar ricas do dia para a noite, né? E isso é uma construção, tá? É tudo proporcional a quanto você tenha, tá? E aí, explorando mais um pouco aqui desse jogo dos bancos e do varejo. Ai, peraí. Então, os bancos, eles não entram numa operação com a esperança que vai dar certo, tá? Não adianta você entrar com a esperança. Ele entra de forma intencional, de forma validada, e os bancos, ele tem comportamento repetitivo. É padronizado. Todas as operações deles, né? É tudo muito bem definido. Tá? É intencional, ele sempre sabe o que está fazendo. Então, uma pessoa que. Não sei se gravou aqui, não? eu acho que não, Não? acho que é do notebook. Ah, tá. Então, não adianta você querer sem estratégia, né? Achar que se um banco, né, ele tem uma estratégia definida, não adianta você, que é um peixe do mercado, né, achar que você vai ganhar dinheiro com facilidade, né, com robô. E toda hora, né, uma coisa que também eu percebo bastante é que essas pessoas que vendem essas facilidades, toda hora eles contam mentiras e assim, eu adoro porque eles têm um poder de persuasão que as pessoas acreditam naquilo. Como essa história que eu falei para vocês, o mercado muda, agora é SMC, agora é isso. Toda hora você vê que eles ficam buscando alternativas, mas essas alternativas são exatamente para te dar a justificativa do teu insucesso. Por quê? Porque eles também não têm estratégia definida. É igual você comprar um curso e a pessoa ter 4 estratégias, tá? Mas espera aí, com o mercado andando, qual estratégia você vai utilizar? Né? E tenha certeza absoluta que se você usar uma, ele vai dizer, não, mas espera aí, fulano, não era essa, era essa. Né? Então tem que ter muito cuidado, porque essas pessoas que vêm para enrolar, a embalagem do curso, a embalagem do negócio, vem muito bonita, vem com lacinho e vem toda decorada, né? Não vai vir de forma orgânica, ele vem sempre muito bonitinho, tá? É, Tá. Então, isso é um resultado que é
construído. Tá? É um resultado construído. Embora na mentoria, né, eu ensino uma estratégia, é algo realmente mais direto ao ponto, né? E isso eu estou falando que se você vai fazer uma faculdade, seja de direito, seja de economia mesmo, eu sou formada em economia, formada pela Unifor, são 5 anos de faculdade. E isso sem falar se você quer fazer especialização, se você quer fazer MBA e ainda tem os. Então, assim, existe toda uma preparação para você poder chegar lá. Então, não imagine que você vai entrar ali no mercado e que você vai enriquecer de um dia para a noite, porque não existe mágica. Quem te promete, primeiro assim, que ninguém pode prometer valores quando você está falando de renda variável. Você promete valores quando você está falando de renda fixa, tá? Mas é possível, com um operacional bom, é possível você fazer muito mais do que, sei lá, do que o mercado te entrega. Inclusive, se você tiver com a carteira muito boa no banco, nossa, você vai fazer 3 vezes mais, tá? Mas é como você, é proporcional. Não é com 100 que você vai fazer 1.000, entendeu? Então, você não consegue enriquecer do dia para a noite, tá? E sim, até eu coloquei aqui, se você tem uma base, se você tem um método, tá? E não é uma promessa de ganho fácil. Mas se você tem um método, é a única coisa que vai poder te levar realmente para a consistência. É você ter uma estratégia. É você saber. Imagina você ter um operacional que, eu olho para o gráfico, isso, o gráfico limpo, eu sei se é compra, eu sei se é venda, eu sei aonde eu posiciono o meu take e eu sei a minha hora de sair. Então, isso já dá muita tranquilidade. Por mais que você se abale porque é dinheiro, né? Então, isso já vai dar muita tranquilidade. Você não vai ser tão atrapalhado pelo seu emocional, tá? Então, e o banco, ele não opera achando que o mercado vai subir ou vai cair. Ele sabe exatamente o que é que ele tem que fazer, né? Ele monta as operações, né? Ele olha, faz análise de notícia e ele já sabe o que é que ele tem que fazer, né? O que é que ele tem que fazer? Quando ele compra, ele tem que pagar lucro para o cliente que aportou o dinheiro para aquela operação acontecer. Então, tem toda uma estratégia. Então, não imagine que você, olhando média, RSI, um monte enchendo o seu gráfico de indicador, querendo fazer leitura de notícia. Eu vejo, então, eu estou estudando muito, eu acho louvável, acho muito legal. Mas, tipo, eu mesma que sou economista, eu não fico fazendo leitura de notícia. Por quê? Porque o próprio banco faz isso por mim, o próprio gráfico deixa muito claro o que você tem que fazer. Então, eu espero, se os bancos forem lá, saiu a notícia, o mercado subiu, eu sei que os bancos compraram. Então, eu já me posiciono para aquela operação de banco. Eu não fico tentando adivinhar e nem olhando, porque se o mercado subir, o que, é que vai acontecer com a média? Vai subir também, né? Enfim. Então, enquanto você fica correndo atrás do preço, o banco já sabia exatamente o que ia acontecer com o mercado, tá? Pode ir contra? Pode, mas é a exceção, né? Tem que acontecer, o que pode acontecer, não é? Pode acontecer um evento externo, né? Como uma tragédia, uma guerra, mas pode acontecer, mas dificilmente o banco erra, tá? E quando o mercado vai contra, ele não errou a análise. Simplesmente o próprio mercado, né, se encarregou de levar esse mercado para outro rumo, tá? Então, não tem mágica, né? Só tem uma leitura simples, né? E é exatamente isso que eu ensino na mentoria. Aqui tem alunos que já fizeram mentoria comigo, eles sabem. Na minha primeira aula, eu já ensino operacional. Eu não vou te ensinar um monte de teoria, porque tu não vai conseguir usar lá no gráfico, né? O que você vai precisar é da estratégia, que eu já ensino na primeira aula. E na primeira aula a gente já monta a operação, tá? Então, é uma estratégia objetiva, validada, tá? É uma estratégia que é validada pelo comportamento institucional, tá? Que é o que realmente funciona. Então, você pode continuar tentando, estudando, né? Você pode tentar aí usando os seus robôs, suas coisas, né? E continuar torcendo para que dê certo, né? Eu também espero que dê, né? Tem gente, não, porque eu tenho um robô, porque eu tenho isso. Ok, eu espero muito que dê certo, tá? Ou você pode decidir, né? Sair desse ciclo de ganho e perde e você entender uma estratégia que vai te dar segurança. E você vai saber exatamente o que você está fazendo, tá? E é isso. Então, na próxima live, eu vou mostrar para vocês como
os bancos deixam os rastros no gráfico, né? E eu vou interpretar. E como você consegue interpretar isso com segurança? Então, sem emocional, sem achismo, exatamente sendo estratégico, né? Deixando de ser amador e sendo definitivamente estratégico. Estratégico, porque é o operacional que vai te levar para a consistência, né? Todo mundo fala em consistência, mas tá, cadê o operacional? Tá? O operacional é o que vai te dar as ferramentas para você chegar lá. Não é teoria, né? Se fosse assim, era pegar um livro, ler e você conseguir chegar lá, tá? Abre para pergunta. Então, eu vou abrir um pouco, eu vou abrir aqui para... É no chat. Desculpa, vou abrir aqui o chat, vocês podem fazer perguntas, podem ficar à vontade, perguntar o que vocês quiserem, e eu vou tirar esse tempo aqui para poder responder vocês, tá bom? Ai, obrigada. Uma pergunta mais em cima ali, ó. Ai, tem uma pergunta aqui, peraí. Ah, tá. Andrei, legal. Vamos lá. Como a gente tem de fundamento banco, tá? Onde é que vai funcionar mais esse ativo? Para os ativos que os bancos estiverem mais posicionados. Lembra que eu falei para vocês que os bancos, eles se posicionam de acordo com o risco de cada ativo? Então, aonde é que vai funcionar mais? Primeiro lugar, Gold. Né? Porque o Gold é o ativo mais seguro do mundo, é o ativo mais negociado do mundo, então é o melhor ativo para operar. Né? Claro que se você tiver pouca grana, talvez ele não te dê para operar, mas hoje em dia tem a possibilidade de conta Centes. Segundo lugar, eu gosto muito dos índices, né? Índices de economias estáveis, né? Índices europeus, índices americanos, funciona muito bem, tá? Índice brasileiro não funciona. Por quê? Porque é um ativo especulativo. Não é que o operacional não funcione para a B3, é a B3 que não funciona para o operacional. Tá? Então, e quando a gente fala das paridades de moedas, eu gosto de moedas mais seguras. Quais são as moedas mais seguras do mundo? Euro, dólar e GBP. Então, é o que mais vai funcionar. Tá? Espero que tenha ficado claro. Deixa eu ver aqui mais. Podem perguntar à vontade. Então, eu vi que o Henrique falou aqui sobre Fibonacci. Fibonacci, ele não é o fundamento do operacional. Eu uso o Fibonacci, sim, para marcar as ordens, mas não como fundamento de operacional. E o que é o Fibonacci? Fibonacci é um cálculo matemático, é um cálculo, se você comprar 100 contratos, tem 38%, 50%, 60%. Então, é só para montar as operações. Não é o fundamento do operacional. O fundamento do operacional é bom, tá? Mas eu uso o Fibonacci para marcar a região de entrada, a região de take e a região da região de sair. Porque se os bancos compraram e a operação deles ficou negativa, saia da operação, porque o mercado vai reverter. Não tem preço médio que dê jeito, tá? Ele vai reverter. Deixa eu ver aqui. Serve para aplicativo. Amanhã eu vou dar mais detalhes sobre o curso, tá? Sobre valores, sobre curso. Por que que eu vou falar só amanhã? Porque, na verdade, vou fazer uma oferta especial para vocês que estão assistindo a live, tá? Então, hoje era muito mais para vocês entenderem um pouco o fundamento do operacional, né? Para vocês me conhecerem também. Ai, Adriana, ainda está ao vivo, sim, ainda está ao vivo. Deixa eu ver aqui. As corretoras que eu uso, gente, vamos lá, vou falar um pouquinho sobre corretora. A corretora é uma escolha realmente muito pessoal, tá? A corretora é como a sua escolha do seu banco. Tem gente que é Itaú, tem gente que é Santander, Bradesco e tudo dá certo, tá? Então, a corretora, o ideal é você ter uma corretora da sua segurança, né? Eu opero com duas corretoras. Uma corretora, ela tem um spread alto, de verdade eu não indico, mas eu estou lá há muitos anos, eu nunca tive problema de saque, de depósito, de nada, mas não tenho o melhor spread, tá? E eu tenho uma segunda corretora, que ela tem um spread melhor. E a outra coisa muito importante, tá? O que quebra a conta? Tamanho de lote. Eu não sei se vocês já quebraram, mas se você já quebrou algum dia, foi pelo tamanho do seu lote, tá? Então, o lote é muito importante. Ele vai te proteger, ele vai me dar muito dinheiro, tá? Mas você tem que pensar também se o mercado vem contra você, se você consegue suportar um drawdown de um lote que o mercado venha contra você, tá? Então, fala que amanhã você vai abrir uma opção para as pessoas que se cadastrarem na corretora. E aí, amanhã, eu vou também, né,
passar uma condição para vocês. Tem uma corretora que eu fiz uma parceria e eles vão abrir US$ 50 para todo mundo que se inscrever amanhã. Então, amanhã eu já vou deixar essa oferta aqui, já vou avisar aqui para vocês que amanhã essa corretora, eu vou passar um link para vocês, eles vão gerar um link e amanhã eu vou estar e vocês vão ter US$ 50 para quem se cadastrar lá nessa corretora. Tá bom? Vamos lá. Acha da Lívia. Adriana, peraí, Maria, vai ficar gravada a live? Vai sim, vai ficar gravada sim. Deixa eu ver aqui. Lívia, deixa eu encontrar aqui, tá aqui. Maria, você disse que não tem hora para operar. Como é a sua rotina de operações? Se eu analiso o gráfico todo dia e se eu deixo as ordens no gráfico? Sim. Lívia, a minha rotina, eu acordo, eu já olho o gráfico, tá? Eu também adoro o mercado. E eu acordo, eu já olho o gráfico. Então, ou eu estou com as minhas operações que eu montei ontem, porque assim, eu não fico no mercado procurando entrada, eu já deixo as minhas operações todas prontas. Então, eu não montei minha operação ontem. O máximo que pode acontecer é agora de manhã ele ter feito a operação e você ter perdido de entrar. Mas você não perdeu nada, entendeu? Você não montou a operação. Mas você pode, eu monto a operação no horário que eu posso. Então, normalmente de manhã eu olho o gráfico, o que que eu vou fazer lá? O banco emitiu alguma compra, eu vou montar as minhas operações. Eu demoro tipo 10 minutos para isso ou menos, tá? A análise é muito simplista, você vai fazer isso de forma muito rápida. E eu monto as operações lá, ou se teve alguma operação que eu já montei e o banco emitiu mais compra, o preço vai subir um pouco. Então, eu só vou fazer um ajuste, né, nas minhas ordens. Basicamente isso. Todo dia também, eu gosto de olhar o horário que vai ter notícia, tá? E eu deixo os horários e eu dou uma acompanhada às vezes nesse horário, mas assim, as minhas operações já estão montadas. Eu não fico no mercado procurando entrada, eu já deixo tudo pronto e eu basicamente acompanho, tá? Mas eu deixo todas as ordens como pendente, sim, eu deixo as ordens no gráfico. Tanto as entradas como o take e o nosso stop é técnico. Mas, como eu tenho 85% de assertividade nas operações, tem que acontecer muita coisa para o mercado ir lá para o negativo. Mas eu saio antes do preço fazer a reversão, tá? E o sinal é muito claro. Deixa eu ver o que mais. O que tem mais pergunta mais aqui? Se as operações são de swing trade. Não, são operações de day trade, tá? O máximo que pode acontecer, se você pegar uma operação muito conservadora, ela pode demorar a pegar a sua ordem, mas quando ela pega, normalmente ela dá o take no mesmo dia, né? Ele pode demorar a pegar, mas quando ele pega, ele dá o take no mesmo dia. Ou no máximo no dia seguinte, mas não é swing trade, tá? Você pode escolher uma operação mais conservadora, que ele pode demorar a acionar a operação. Mas você não vai ficar lá um tempão posicionada, tá? Com essa operação, ok? Se eu acredito que existe manipulação das corretoras, não. Existe manipulação de banco, tá? Aonde é que existe manipulação de banco? Deixa eu explicar um pouco sobre manipulação, foi legal você perguntar isso. No Forex, isso não é comum. Por que que não acontece? Porque no Forex, você não consegue visualizar o book de ofertas, tá? Deixa eu te explicar isso melhor. Exemplo, quando a gente fala da B3, né? Quem opera B3 sabe que o book de ofertas, você consegue visualizar o book de ofertas, tá? Então, vamos lá, vou te dar um exemplo prático. Suponhamos que o Bradesco, né, que é um grande player do mercado brasileiro, ele quer fazer uma venda, né? Suponhamos que ele quer vender 1.000 contratos, tá? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai lá no book de ofertas e ele posiciona 1.500 contratos de compra, mas ele não quer comprar, tá? Então, quando ele posiciona aquela compra gigante, o que que vai acontecer? Todo mundo vai dizer: opa, o Bradesco está emitindo uma compra enorme aqui. O que que vai acontecer? Atrair compradores. Então, aquela região vai se encher de comprador. Se ele quer vender, só que ele não quer comprar, ele quer vender. Se ele quer vender 1.000 contratos, se ali aparecerem 850, 900 compradores, o que é que ele faz? Ele tira a compra dele, emite a venda e os compradores estão lá lindamente esperando. Entendeu? E é assim que os bancos fazem a manipulação. Por quê? Porque o book fica aberto. No Forex, o book é cego. Então, você não vê onde os bancos estão se posicionando. Você só consegue ver o que realmente já aconteceu ali na hora. Né? Você não consegue ver onde os bancos estão se posicionando. O que você vê é o gráfico em tempo real. Tá? Eu opero, sim, o mercado de Forex. Né? Se eu acredito que existe manipulação, já acompanhei. A Lúcia, legal. Eu nunca fui muito de fazer live, não. Agora que eu tô aqui
tentando me acostumar com live, tá? Eu gosto mais de responder perguntas. Meu operacional é conhecido como Diamonds. Eu nem conheço esse Diamonds. Na verdade, meu operacional não existe no mercado. Fui eu que desenvolvi. Eu tenho formação em economia, já trabalhei em banco, sei exatamente como os bancos funcionam. E diante dessa minha experiência, foi que eu desenvolvi esse operacional, tá? Eu sei como os bancos operam e eu não opero igual ao banco. Eu sei como eles se posicionam e eu montei um operacional para atender isso, tá? O, o RR das operações são negativas? Risco-retorno. O risco-retorno, tá. Vamos lá, desculpa, gente. Nada seca agora, tadinho. Vamos lá, desculpa. Então, o meu risco-retorno, né? Todo mundo que me pergunta risco-retorno, eles querem o quê? Risco versus retorno. Você quer um número, né? Você quer 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1. Vamos lá. Isso, quando você me pergunta isso, você está aceitando uma aposta, tá? Olha só como é verdade. 1 para 1, 1 de perda para 1 de ganho. 2 para 1, 2 de ganho para 1 de perda. Então, você está aceitando mais uma cilada das pessoas que te venderam essa ideia de risco-retorno, tá? O meu operacional, o meu gerenciamento, ele se baseia em cima de preço de ativo e tamanho de lote, tá? Porque o que quebra uma conta? Tamanho de lote. Você pode fazer 10 operações erradas. Se você tiver com o seu lote adequado para sua conta, você não quebra. Mas basta uma com lote errado que ele leva o seu capital inteiro. Então, o que é mais importante? O lote do que essa coisa de 1 para 1. Porque o dia do 1 vai chegar. Você pode ter um gerenciamento de 50 para 1. Se o dia do 1 chegar e você tiver com o seu lote grande, ele leva seu capital inteiro, infalivelmente, tá? É igual, tipo, você ter, sei lá, uma pessoa que ganha um salário mínimo, né? E ele compra um carro com parcela de 5.000 reais. Não tem como, a conta não fecha. É a mesma coisa, tá? O fundamento do meu operacional, Marlon, é banco, tá? Eu vou montar, sempre que os bancos compram ou vendem, né? Eu falei que os bancos operam de forma intencional. Então, quando o banco compra ou quando o banco vende, ele compra ou vende para realizar lucro, para ele pagar o lucro para esse cliente dele. Então, eu já monto as minhas operações na região onde eles vão fazer a realização de lucro, tá? E se esse preço vai contra, se a operação dos bancos ficar negativa, a gente já sai, tá? Eu nem espero a reversão. Por quê? Quando ele sinaliza a reversão, eu já saio da operação. Por quê? Porque o mercado vai reverter. Então, o meu operacional é baseado em banco, tá? Mas é muito mais provável os bancos fazerem realização de lucro, tá? E aí eu já deixo as operações todas montadas lá. As entradas, eu deixo os takes, eu não fico no mercado procurando entrada, tá? Serve para mesa proprietária? Sim, João. Eu nunca operei em mesa proprietária, tá? Mas o operacional serve, sim, tanto para você usar. Nossa, tá acabando aqui minha bateria. Tanto para você usar na. Ai, só um minuto. Você precisa pegar o cabo que está aqui embaixo da mesa. Tá bom. Serve tanto para você usar, para você aprovar a mesa, tá? Como você utilizar o operacional para mesa. Porque eu tenho visto muita gente, eu tô com mesa aprovada. Como que a pessoa não tem operacional para passar na mesa? Como que ele quer ganhar dinheiro na mesa? Entendeu? Então, não faz muito sentido, mas serve sim, tá? Na minha mentoria, tua pessoa para cartão de crédito tem sim, tá? Na verdade, eu gero um link de pagamento e lá ele disponibiliza as opções de parcelamento. Eu gero um link do PicPay ou do Mercado Pago, aí você pode optar no que for melhor para você. Existe a possibilidade de lançar ao gravada? Então, Eduardo, amanhã que eu vou estar lançando, tá? Provável. Opa, desculpa. Amanhã que eu vou estar lançando o curso, as aulas ficam gravadas lá, ok? Eu ensino sim sobre o gerenciamento, tá? Deixa eu só. Aqui tá descarregando aqui, desculpa, gente. Sim, eu ensino sobre o gerenciamento. Isso é muito importante, tá? E a outra coisa que eu ensino que já vai te proteger muito a primeira aula eu já ensino operacional. As outras aulas, elas são para análises gráficas e eu já ensino várias proteções, né? Então, uma das proteções super importantes é você aprender sobre preço de ativo, porque dificilmente eu pego um aluno que sabe que os ativos têm preço, tá? É operacional de FiMate de forma alguma.
tá? Não tem, minha operação não tem gain. Se você faz média de quantos trades por dia. Felipe, isso vai depender do número de ativos que você opera, né? Se você opera, tipo, eu não opero muitos ativos, até na aula de gerenciamento, os alunos bem às vezes querem saber os ativos que eu opero. Eu nem falo no começo, porque senão eles nem vão treinar todos os ativos. Eu coloco eles para treinar ativos mais fáceis e ativos mais difíceis, tá? Mas depende do número de ativos que você opera, tá? Mas se você operar, sei lá, 6, 7 ativos, você faz 3, 2, 1. Tem dias que não vai ter operação, não vai ter. Por quê? Porque se o banco não comprar, não tem lucro para realizar. Então você tem que se conformar e naquele dia não tem. Mas você não vai para o risco, né? Você não fica naquele ciclo de ganho e perde. Por isso que eu expliquei a importância de você ter meta diária e às vezes você vai buscar a meta e acaba perdendo até o que você ganhou, tá? O meu operacional para Forex, sim. O Valdec, acho que a gente já tinha se falado também, né? Serve muito bem para a Nasdaq, tá? Ou Rubens. Eu gosto muito, é um ativo que eu opero pessoalmente, eu gosto muito do Nasdaq. Por quê? É um índice seguro. Por que é seguro? Porque é uma economia estável, né? Um índice americano. Sim, tem os acompanhamentos, sim. E o ativo que bate mais a sua estratégia, sempre ativos mais seguros, né? Por ordem de importância, eu falei do Gold, índices americanos, índices europeus, e em terceiro, as moedas mais seguras, como euro, dólar e GBP. Mas eu também ensino como você fazer uma leitura se um ativo ele é seguro ou não, tá? Para quem que esse operacional não funciona? Ele não funciona para B3, tá? Não é que o operacional não funciona, é que a B3 não funciona para nada, por quê? Porque é um ativo de risco. O problema é quando o mercado vai fazer reversão, entendeu? Ele nem te dá chance de sair. Por quê? Porque é um ativo de risco especulativo, né? E também não funciona para criptomoedas, ok? Tem alguns alunos que operam, mas eu não indico, ok? É por conta realmente deles. Vamos lá, podem perguntar, podem ficar à vontade. Ah, se vai ter um bom desconto, Adriana, vai sim, vai ter uma condição bem especial. E como eu falei, vai ter um link amanhã de uma corretora que está fazendo uma parceria comigo e ela vai disponibilizar US$ 50 para quem se inscrever amanhã, tá? Ok? Gente, muito obrigada para quem disponibilizou o seu tempo para estar aqui, né? Para me conhecer um pouco. Eu apareço um pouco nas redes sociais, agora que eu estou dando mais um pouquinho da minha cara, mas eu acho legal, eu gosto desse contato. Todo mundo sabe que quem me procura no WhatsApp fala direto comigo. É o meu WhatsApp pessoal. E qualquer dúvida que vocês tenham, né? Estou à disposição, tá bom? Então, até amanhã, ok? Amanhã, no mesmo horário, a gente vai estar junto. Eu vou trazer a oferta amanhã. Pede para comentar aí. Quem é que vai estar Ok? aqui amanhã? Quem que vai estar aqui amanhã? Já me dá um oi aqui e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Ai, obrigada, gente. Obrigada demais. Obrigada, Matheus, Wesley, Jefferson, ai, Andrei, Adriana, Matheus, Wesley, Rodrigo, Rubens. Ai, obrigada demais. Então, até amanhã, tá bom?